Nessa semana, Ribeirão esteve no foco da saúde. Após a cura do câncer de um paciente no HC, as pesquisas para o tratamento da doença ganharam força. O Jornal da Clube recebeu o hematologista do HC, Renato Cunha, que esteve à frente dos trabalhos. Doutor, tudo bem? Prazer recebê-lo. Como que o senhor está? Bom dia, Roberto. Prazer é todo meu. O que a gente fica se perguntando é como é possível, num centro médico avançado, que é Ribeirão Preto, e tem um senhor à frente de um projeto que pode mudar tudo em relação à leucemia e outras coisas que tais para curar essas pessoas. Como que é essa relação de vocês com o resto do mundo, o resto do país? Nós temos um centro de terapia celular que é vinculado ao Hospital das Clínicas e à Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. E esse investimento ele acontece há mais de uma década, cerca de 15, 18 anos já, no desenvolvimento de um centro de terapia celular. Não apenas das células CAR-T, que foi o que nós fizemos, mas de várias outras modalidades, tendo aí como coordenador o professor Dimas Covas. E essa relação com o mundo ela é bastante produtiva. Nós temos vários pesquisadores e colaboradores internacionais, tanto a nível de Estados Unidos, Europa, e que tem uma colaboração muito próxima conosco e que nos dá essa possibilidade de ter inovação em Ribeirão Preto. Paciente que chegou a Ribeirão Preto estava condenado a morrer pelo problema sério que ele tinha e esse homem volta para casa curado. A cura passa pela célula T. O que é célula T? Bom, a célula T, todos nós temos célula T no nosso corpo, no nosso sangue. Ela faz parte do nosso sistema de defesa e é a célula responsável por nos proteger contra eventuais infecções e também a produção de células do câncer. Então, nesse processo, nós fazemos a coleta das células T, levamos elas para o laboratório, lá é feita uma modificação e essas células, então, que eram T, agora se tornam CAR-T. Para que fique claro para o telespectador, Roberto, a gente pode dizer de forma bastante sucinta. Imagina que nos tumores, no caso a célula do linfoma, eu possa ter uma fechadura. O que eu faço nas células T? Eu coloco nela uma chave. Essa chave é a modificação que ela recebe. Quando ela volta para a corrente sanguínea do paciente, ela vai circular e todas as fechaduras dos tumores serão conectadas. Então, as células do câncer, no caso linfoma, serão destruídas. Agora, é linfoma e leucemia, por enquanto, possível tratamento? Exato, porque essa fechadura ao qual eu me referi, ela é semelhante tanto em linfomas quanto em leucemias. Mas é importante dizer que é um tipo específico. São as leucemias e linfomas de células B. Agora, e outros tipos de cânceres? Como que se pode pensar em atacar, em fazer um trabalho para dar ao corpo a possibilidade de reagir a ele? Nós podemos usar a mesma metodologia. Podemos tirar as células T, fazer a coleta de células T dos pacientes e fazer essa conexão entre a chave e a fechadura. O que nós temos que saber é quais são as fechaduras que os outros tumores possuem. Como nós não conhecemos, nós não sabemos quais são as fechaduras, nós ainda não conseguimos oferecer o tratamento para pacientes portadores de outros tipos de câncer, como, por exemplo, estômago, pulmão, pele, cérebro, rim. Nós ainda não conseguimos tratar esses pacientes, porque nós não conhecemos as fechaduras. Mas daqueles tumores que nós conhecemos, é possível alterar a célula em laboratório e fazer um tratamento. Mas, claro, é importante dizer que tudo começa com desenvolvimento e com pesquisa. E, nesse momento, o que existe é para leucemia e linfoma. Agora, essa chave que precisa ser aberta para que você ataque o câncer, para os outros tipos da doença, isso também vai ser demorado? Isso, de certa forma, sim, porque é dependente da fechadura. Na verdade, é uma conexão, é uma dupla que nós temos que desenhar, vamos assim dizer. Então, é um desenvolvimento ainda que vai demorar alguns anos, mas a gente acredita que é plenamente possível caminhar nesse sentido. Agora, o câncer tem um tipo de fechadura, então? Tem. Cada tipo de câncer tem a sua fechadura específica. Na verdade, o termo câncer tem que ser entendido como um termo genérico, né? E para cada doença nós temos fechaduras diferentes, de tal forma que para cada tipo de câncer você vai considerar como uma doença totalmente diferente. Um câncer de pulmão pode ser totalmente diferente de um câncer de estômago. Eu posso eventualmente ter um tratamento ótimo, eventualmente até a cura para o câncer de pulmão, mas não necessariamente quer dizer que eu vou usar a mesma coisa
para o câncer de estômago, por exemplo. Então, eu tenho que conhecer bem essas conexões. Uma vez que eu as tenho, eu posso colocar isso na plataforma que nós utilizamos para tratar linfomas e leucemias. Agora, isso está relacionado ao DNA, está relacionado àquilo que a gente traz da genética? O que pode explicar a existência do câncer numa pessoa, num tipo, e na outra, em outro tipo? Na verdade, são mutações que nós vamos adquirir no decorrer da vida. Então, à medida que nós vamos vivendo e a vida vai passando, você pode ter mutações por inúmeros fatores, por inúmeras causas, e isso te dá a predisposição, te faz ter a chance de desenvolver uma célula cancerígena. Existem aqueles tumores que podem vir muito cedo na infância, logo ao nascimento. Esse pode estar relacionado, eles podem estar relacionados a processos relacionados do desenvolvimento embrionário, do nascimento, vamos assim dizer. Mas, de uma maneira geral, a grande maioria dos tumores são mutações alterações genéticas que nós adquirimos no decorrer da vida. Por exemplo, uma pessoa que fuma e tem um câncer de pulmão, o uso do tabaco, a nicotina, o hidrocarboneto do cigarro, está, na verdade, estimulando a ocorrência dessas mutações. E ele pode desenvolver um câncer de pulmão. No caso do paciente que o senhor tratou, que voltou para casa curado, ele não tinha expectativa alguma mais de vida? Era muito curto o prazo? Uma situação bastante difícil, posso te dizer. Um paciente que já tinha feito praticamente todas as opções de tratamento disponíveis, inclusive o último já era um tratamento em que ele teve que pedir a medicação para poder fazer, não era algo que estava planejado. Então, isso realmente era um paciente que tinha uma expectativa de vida curta e que a gente não tinha nenhuma outra opção a oferecer, a não ser as células CAR-T. Quem que aceitou, ele ou a família? Ele é uma família exemplar. Eu acho que ele veio com o filho na nossa primeira consulta, mas a decisão foi dele. Por mais que a família tenha a sua opinião e deixou claro para ele o que eles achavam, ele que definiu. Ele tem plenas condições de entender o que aconteceu, o que iria acontecer com ele, qual era o nosso trabalho. E justamente por ter uma maturidade grande, nos deu também segurança para caminhar, segurança para discutir com ele e propor o que nós podemos fazer. O senhor está falando de uma coisa que virou e mexeu, vem para o debate, que é a liberdade que tem que existir entre o paciente e o médico, que não se esconda absolutamente nada e que o paciente também interaja, participe e converse com o médico. Nesse ponto, foi muito importante para este caso? Sem dúvida nenhuma, eu diria que foi fundamental. Eu acho que é um cenário complexo, que existem várias informações importantes, variáveis que devem ser discutidas, não só da condição clínica dele entender que não existia muito mais o que ser oferecido, mas como todo o processo seria feito de retirada, coleta de células, manipulação e principalmente depois quais eram os riscos do tratamento. O tratamento ele não é inócuo, o resultado foi excelente, exuberante, mas é um tratamento que traz riscos potencialmente fatal, inclusive. Então, ele teve muita maturidade nessa decisão e essa relação médico-paciente muito bem construída e muito madura, sem dúvida alguma, é fundamental na modalidade deste tipo de tratamento. Nesse tipo de tratamento, qual era o risco maior que o paciente teria? O óbvio que é a morte, mas quais foram os riscos enfrentados? A grande preocupação nossa, Roberto, é quando você faz a infusão das células, ou seja, você coloca a célula no sangue do paciente, quando ela encontra o tumor, ela se divide. Uma célula dá origem a duas, duas a quatro, quatro a 8 e assim vai. E esse processo ele é extremamente exuberante, ele é muito rápido. E isso traz consequências para o paciente. Ele pode ficar com a pressão muito baixa, ele pode ter dificuldade para respirar, ele pode eventualmente até entrar em coma, é raro, mas pode acontecer, de tal fato que a gente precisa colocar o paciente na UTI. O nosso paciente ficou em torno de 10 dias na UTI, nós conseguimos fazer um manejo adequado, a UTI de Ribeirão Preto foi exemplar, foi impecável nesse trabalho, ele manteve-se consciente o tempo todo, mas são riscos potenciais.
E a gente precisa deixar claro isso para o paciente. E o corpo clínico tem que ter experiência e saber como lidar com esse tipo de situação. Agora, o trabalho da cabeça que ele se fez também, aceitando tudo que vocês estavam colocando, foi importante? Muito importante. Ele mesmo diz que eu tive medo de morrer, mas a minha vontade de viver sempre foi maior. E ele é um paciente de uma força mental incomum, eu diria, pelo histórico, né? Ele já está há mais de 2 anos tentando curar a própria doença. Isso traz alguns impactos emocionais, evidentemente. E ele tem uma força mental realmente impressionante. E, mais uma vez, isso nos deu muita segurança. Nós sabíamos que a gente estava com uma pessoa, um paciente que precisava de um tratamento, mas que, do ponto de vista humano, também é uma pessoa muito especial. Tem outros pacientes também em busca desse tratamento? Sim, principalmente depois que foi divulgado, nós recebemos milhares de mensagens já de todos os canais de comunicação e e-mails, etc. E nós estamos avaliando caso a caso, vamos responder a todos. Importante deixar claro que é para pacientes portadores de leucemia e linfomas. Os demais nós não temos ainda a opção de tratamento para eles, mas caso a caso será avaliado e a gente poderá sim encaminhar no sentido de oferecer a mesma modalidade de tratamento, caso exista indicação e caso a gente tenha condições de fazê-lo. Ter condições de fazer, quantos pacientes que podem, dentro das possibilidades, serem atendidos? De imediato, eu digo nos próximos meses, nós teríamos condições de preparar célula para até 10 pacientes. Acho que não mais do que isso. Nós teremos que fazer novas compras e é importante dizer que para que a gente trate um número maior de pacientes, a gente vai ter que fazer um investimento institucional. Nós temos que aumentar a área física, nós temos que agregar mais pessoas, porque isso é trabalhoso, para que a gente possa atender um número maior de pacientes. Mas com a estrutura que nós temos, que não é grande, e com os insumos que nós temos, nós conseguimos fazer a produção de pelo menos 10 pacientes. Tem o pesquisador, tem os cientistas, mas precisa do entorno. É isso que o senhor estava dizendo, quer dizer, tem que ter o investimento e tem que preparar o pessoal também. Exatamente, nós temos que ter estrutura física e temos que ter pessoas. A equipe é enorme. A equipe compreende o próprio Centro de Terapia Celular aqui do HC de Ribeirão Preto, do Hemocentro de Ribeirão Preto, que é uma equipe enorme que faz a preparação da célula e a coleta. Depois essa célula vem para o HC e tem a equipe do transplante de medula óssea, hematologia, terapia intensiva. Então, se nós colocarmos todo mundo, e todos têm um mérito enorme nesse trabalho, não é fruto de uma única pessoa, o número é muito grande. Então, é justamente isso que precisa ser impactado para que a gente consiga fazer um número maior de tratamentos. Tem que ter uma união USP-FAPESP para caminhar essa pesquisa. Sem dúvida, nós somos um centro de excelência da FAPESP, que é denominado como CEPID, e a FAPESP teve um papel muito importante nesse investimento, nesse projeto, assim como outras fontes. Nós também temos fontes do CNPq, através do NCTC, nós temos FINEP, nós temos BNDES, nós temos o Ministério da Ciência e Tecnologia através do PRONOM, Ministério da Saúde. Como eu disse, é um investimento que acontece há mais de uma década e tudo isso hoje trouxe as condições, ou nos deu as condições para que pudesse realizar um tratamento tão inovador como é o tratamento das células TCAR. A gente ouve falar em célula e não tem muita noção do que isso representa para o nosso corpo no dia a dia. Os próximos 10 anos, eles serão para mexer com células? Muito provavelmente sim. Nós estamos falando de uma área da medicina que nós chamamos de imunoterapia. Não só apenas de células, mas o que é. Na verdade, nós estamos manipulando, ensinando o nosso sistema de defesa a ser mais eficiente, a resolver os problemas de nossas doenças, a destruir tumores. Então, eu posso, ao invés de usar células, eu posso usar inibidores e estimuladores que vão mexer com o meu sistema de defesa, ou eu posso dar ao meu sistema de defesa a célula inteira, que é o que nós fazemos com a terapia celular. Antes disso, que isso é uma nova era do ponto de vista médico e com certeza é o futuro, as próximas décadas serão isso, a imunoterapia.
Antes nós fazíamos o quê? Quimioterapia, radioterapia, que nós ainda fazemos, mas tem efeitos colaterais enormes. O paciente perde o cabelo, fica magro, uma série de complicações que nós não queremos mais. Nós queremos caminhar com a manipulação do sistema de defesa e, principalmente, fazer o que a gente chama de medicina personalizada, ou seja, eu quero entender melhor a doença do meu paciente para dar a ele o que ele realmente precisa. Então, eu posso tratá-lo de um jeito e o outro paciente eu vou tratar de outro jeito completamente diferente. Isso é medicina personalizada. Nós vamos diminuir os efeitos colaterais, praticamente eliminá-los e dar àqueles o que eles realmente necessitam. A medicina trata, eu costumo dizer que elas tratam os desiguais com igualdade. E chegou a hora da gente igualar o tratamento e dar a cada um o que eles precisam. Agora, uma coisa assim que a gente já percebe, eu não sei se eu vou falar besteira, se eu falar, por favor, me corrija, é que nós não conhecemos o corpo humano como deveríamos conhecer. A cada passo é uma descoberta. Sem dúvida alguma. E tem um marco nessa descoberta, que é o sequenciamento genético em alta escala. O mapeamento do genoma humano e as técnicas de sequenciamento, em que agora a gente consegue praticamente mapear tudo e ler tudo, foi uma revolução dentro da medicina e a gente consegue trazer mais informações para esse cenário. Mas você está certo, ainda tem muito a ser feito, nós precisamos conhecer melhor, mas é um caminho que, na minha opinião, atualmente, ele é inexorável. A gente vai caminhar nisso sempre com perfil genético, sempre com personalização, respeitando as individualidades dos pacientes e com tratamentos inovadores. Voltando a falar a respeito do câncer, é uma coisa que todo mundo fica se perguntando. Como um jovem como o senhor vai numa área dessas, sabendo das dificuldades que tem para manter a vida, evitar o sofrimento, o que leva um jovem como o senhor a ser pesquisador nesse momento? Eu acho que tem a paixão pelo que se faz, o gosto pelo que se faz. Eu acho que, do ponto de vista médico, é muito comum a gente deparar com limitações, e principalmente para pacientes com perfil grave, e isso estimula a vontade de poder contribuir de alguma forma com a produção do conhecimento. Então, isso veio desde muito cedo dentro da minha formação. E trazer isso para o Brasil, depois de ficar um tempo no exterior, é mais uma necessidade de ver o meu país trilhando aquilo que eu vi lá fora. E então isso nos estimula. Apesar das dificuldades que nós temos no Brasil, que são inúmeras, em todas as esferas, é ainda possível fazer um trabalho bem feito. Ribeirão é uma dessas ilhas de excelência no Brasil e eu acho que isso contribuiu muito para que eu ficasse aqui, pela estrutura que Ribeirão oferece. Então, eu acho que a gente fica pelo gosto da profissão, pelo interesse da pesquisa, mas principalmente por saber que é possível fazer algo que vai impactar a vida de uma pessoa. Eu acho que Ribeirão Preto está impactando lá fora com essa descoberta? Sem dúvida nenhuma. Eu recebi e-mails de fora, de colegas que estão nos Estados Unidos, pessoas que estão na Europa, que souberam da notícia, não foi nem por mim, e que nos mandaram os cumprimentos e que estão felizes, pois o Brasil está entrando num grupo seleto de países que dominam a técnica da terapia celular, a nível avançado, que a gente diz, a terapia celular avançada, e são poucos países, Brasil, alguns da Europa e talvez o Japão, e agora o Brasil faz parte desse grupo e isso é realmente muito bom. Interessantíssimo, terceiro mundo avançando na pesquisa científica. Sem dúvida nenhuma, isso mostra que nós, se tivermos organização, financiamento adequado, nós somos capazes de fazer um trabalho tão bom quanto aqueles que são feitos nos grandes centros. Doutor, muitíssimo obrigado pela sua presença no Jornal da Clube. Roberto, eu que agradeço a oportunidade. Um abraço também para os nossos telespectadores. Muito obrigado.